Então, vamos lá, para a hora da demo. Além de imagens, a gente consegue testar vídeos ou ainda está sendo desenvolvido? Está sendo desenvolvido e provavelmente muito em breve, provavelmente já agora, na verdade, em fevereiro. Tá? Inclusive, pelo acesso que a gente tem ao programa, a gente tem acesso às APIs do YouTube, que a gente consegue integrar na solução. Então, qualquer campanha, de qualquer vídeo, qualquer anúncio, a gente consegue passar por eles, pedir para eles usarem. Aqui nessa versão também ainda, não testamos tanto, mas geralmente a gente consegue colocar o URL. Desde que o site não tenha que criar uma senha, eles conseguem usar, eles conseguem navegar. É um esquema de page view, né? Então ele vai no page view 1, page view 2, page view 3, então URL barra tal, e ele consegue realmente ver como se ele estivesse utilizando. O que não funciona é se tiver uma área logada, alguma coisa do tipo. E também, provavelmente, aí para março, mas o que a gente está terminando de desenvolver é a integração em áudio, para você poder realmente conversar com a pessoa como se fosse um bate-papo, uma entrevista, e ela entende, ela vai responder por texto ainda, mas você consegue fazer o prompt também em áudio. Sim. Não, é que eu vejo uma plataforma dessa, eu penso muito em pré-teste de comunicação, acho que seria um fit perfeito. Outra dúvida que eu fiquei, e se é algo que vocês oferecem dentro da interface, que acho que o Pietro comentou, e se eu tiver entendido errado, perdão, é a consulta de documentos, estudos já realizados, através de AI, no sentido... como se eu tivesse uma biblioteca de estudos, que muitos às vezes acabam sendo engavetados, né? Eu concordo que isso é um cenário que a gente passa muito, e se de alguma maneira você consegue fazer a consulta, né, de outras áreas talvez que não estejam tão familiarizadas com esse contexto de pesquisa, né? Isso existe dentro da plataforma? Existe, hoje ainda não está aqui na interface, né? Então a gente tem esse acervo, basicamente, dos relatórios aqui, né? Tipo um documento como esse aqui, né? Que a gente consegue disponibilizar. Acho que o Pietro, inclusive, comentou que tem os estudos para clientes e tem os estudos que a gente também conduz, né? Então aqui nessa plataforma, como eu mostrei, a gente tem, enfim, uma série de pesquisas que estão sendo realizadas todo o tempo, com temas quentes, como, por exemplo, o BBB, e esses são dados proprietários que a gente consegue trabalhar, a gente consegue enviar, enfim, a gente, inclusive, publica algumas vezes em Owned Medias, né, nas nossas redes, sobre esses dados. E o que é super interessante? Lembra que eu mostrei que tem aquela pergunta do dia? Então, eu passei um pouco rápido por essa parte, mas hoje a gente tem 37 mil cadastrados nesse nosso painel, que são mais ou menos uns 15 mil ativos todo mês e 2 mil que respondem pesquisas toda semana. E esse é um número que organicamente ele vem crescendo. Então, se a gente tem alguma dúvida rápida, por exemplo, se a gente quer colocar uma pergunta do dia para o outro, literalmente, a gente consegue colocar aqui, direto com os usuários orgânicos, basicamente, eles também conseguem responder. Minha dúvida era referente se eu consigo fazer algum tipo de integração com um acervo de pesquisas que eu tenho dentro da empresa, por exemplo. Ou seria uma solução personalizada, é uma coisa que vocês pensam? Como é que isso funciona? Aí seria alguma coisa personalizada. Hoje a gente até testou, mas o que acontece? A forma como os dados são coletados, desde o ETL, como eles são, o que é perguntado, como que eles são tagueados, tudo isso é muito diferente do processo para poder gerar essa maior qualidade. Então, por isso que a gente ficou de 2 anos e 10 meses que a gente existe, 1 ano e meio desenvolvendo toda a parte de coleta. Né? Mas não é impossível, mas aí seria alguma coisa ad hoc, projeto, alguma coisa assim. O meu lado comercial, Eric, ele bate bastante desse lado de traz o desafio e a gente vê o que a gente consegue fazer aqui do nosso lado, mas brincadeiras à parte, um dos grandes projetos que a gente está rodando agora, inclusive com uma das maiores marcas mundiais aí, que desenvolve mais de 300 produtos por ano, é um pouco dessa junção. Olha, eu tenho muito dado, eu já faço muita pesquisa, eu nunca vou deixar de consumir essas plataformas. Eu posso integrar? Porque eu também entendi que a Galaxy consegue novos dados. A gente está aqui belando a cabeça para ver como é que a gente faz. Tá? Então, acho que assim, o céu é o limite. Claro, a gente não necessariamente tem para agora, mas nós somos uma empresa de tech. Então, a gente desenvolve. Comercial vende e a gente entrega. Perfeito. Exatamente. Obrigado, gente. De nada. Bom dia, tudo bem? Estranho falar com o Cubo. Bom dia. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é em relação a essas conversas que a gente teria com as pessoas. A gente conseguiria ter mais de uma conversa com mais de uma pessoa ao mesmo tempo para responder várias coisas diferentes, entendendo? Sim. Geralmente, o que a gente trabalhou muito atualmente são empresas de algum nicho, né? Então, vamos falar de beleza ou saúde, ou de mercado financeiro, que elas estão muito interessadas em entender como um consumidor ele se comporta dentro daquele segmento, basicamente. Então, por isso que hoje a experiência está muito no cluster, no grupo, que tem a ver com uma coleta. Mas o que a gente está desenvolvendo, isso não é para fevereiro e março, mas é a idade de você poder fazer um prompt como se fosse no que a gente vem chamando de cidade sintética, eu vou falar assim. Que, então, eu jogar, por exemplo, um aumento de uma passagem de ônibus dentro de uma comunidade e ver como elas
iriam interagir, o que elas iam falar, ou justamente eu falar, se eu tenho um produto e eu testar com 25, 30, 60 personas sintéticas, quem tem aderência, né? Então, se eu tenho uma propaganda, uma oferta, qualquer coisa do tipo. Então, isso a gente ainda está desenvolvendo, provavelmente para Q2, mas está no roadmap como uma coisa que a gente vai focar. Muito legal. E a outra questão é sobre a atualização dessas personas, assim, se a gente vai atualizando elas, você tem a V1, a V2, é baseado nos dados sintéticos também, ou seria baseado em novos dados que surgem, só para entender, assim, o quanto que essas personas vão estar atualizadas num recorte de tempo? Boa pergunta. Então, o que a gente vem reparando cada vez mais é que existe, sim, um tempo de validade, né? Por tudo que eu falei, inclusive, no começo, né, da tendência, da mudança de opinião e tudo que a gente falou. Então, essas personas, elas não duram para sempre. E hoje, um dos principais drivers dessa durabilidade que a gente percebe é o segmento de consumo do que a gente está falando. Por exemplo, seguros, possivelmente, é uma coisa que a pessoa não muda de opinião em um ano. Se ela quer ou não quer um seguro de vida, se ela acredita, por exemplo, num plano de saúde A ou B. Agora, por exemplo, o tipo de chocolate que ela come, ou o que ela bebe, e esse tipo de coisa, talvez muda mais rápido. Então, essa é basicamente a resposta. Então, por isso que a gente fez toda aquela plataforma de coleta constante, como a gente fala, para que a gente possa atualizar essas pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, de um projeto para um cliente, essas coletas elas podem acontecer dentro da própria base, dentro do próprio CRM, dentro das próprias redes sociais. Acho que uma coisa importante só de comentar é que esse questionário aqui, ele é um link que ele pode ser assim, colocado no Instagram, ele pode ser enviado em qualquer lugar, inclusive um QR Code, né, como vocês viram e vocês responderam. Então, essa coleta constante, ela é muito facilitada, mas sim, o ideal, né, que ela tenha uma certa perenidade. Se vai ser 6 meses, 1 ano, aí vai depender. Mas, no geral, o que acho que é super interessante, né? Então, a partir de uma coleta quantitativa aqui, né, de resposta de questionário, a gente consegue gerar esse ativo que são essas personas, e pelo menos a gente consegue ali, num espaço de 3 a 6 meses, realizar mais 9, 10, 15 pesquisas sintéticas ou testes, e de uma coleta quantitativa fazer painéis qualitativos, né, que hoje, para fazer isso com usuários reais, seria um novo projeto de pesquisa do zero. Então, apesar da validade não ser infinita, a quantidade de testes e usos é muito alta. Então, a diluição, né, desse trabalho ela é muito, muito significativa, na nossa opinião. Legal. E tá num momento que vocês estão testando aí, entendendo como é que funciona, assim, eu queria entender mais também sobre esse nível de assertividade. Vocês falaram 91%, 98%, como é que vocês chegaram nisso, assim, quais foram os testes, o que pode trazer disso, assim? Boa. A assertividade ela é calculada pelo próprio score dos modelos. Os modelos eles têm scoring de clusterização de assertividade, que isso é de mercado, basicamente. E a segunda grande maneira de testar a assertividade vamos dizer que a gente gerou aqui um consumidor de uma idade tal, que mora em tal lugar e que faz tal coisa. A gente busca consumidores similares no mundo real e faz as mesmas perguntas para esse consumidor, né? Porque a gente tem a plataforma de coleta, isso é muito facilitado, e a gente vai desde mecânicas de anúncio, de uma série de outras coisas para conseguir garantir essa amostra, e a gente compara, literalmente, o que eles responderam na pergunta 1, alternativa B, alternativa C, e assim por diante. Obviamente, a assertividade de quantitativa para quantitativa é muito mais fácil, né? Porque é puramente claro. Agora, de qualitativa para quantitativa ou qualitativa para qualitativa, tem sempre um nível de subjetividade. Mas aí o legal que eu acho que o Pedro mencionou existem palavras, existem frases, existem maneiras de se comunicar muito parecidas, né? E aí a gente consegue ter esse nível. E aí, geralmente, o que a gente foca muito se não alcançar pelo menos 90%, a gente faz de novo, né? Enfim, a gente não para de ajustar, basicamente, ali, desde a parte da clusterização até a geração do modelo. O que eu acho que a gente descobriu muito e foi feliz é que, como a gente está trabalhando com especificidade, né? Então, a gente está tentando entender um consumidor numa vertical ainda, né? Então, a gente está falando, por exemplo, só de built-in care, só de banco, alguma coisa assim, a assertividade é muito alta, porque a gente não está tentando entender como essa pessoa se comportaria em qualquer cenário da vida dela. Então, por exemplo, em tese, se eu tentar vir aqui para essa pessoa e falar em quem você votaria na próxima eleição, ela não deveria responder. Vamos ver. Então, vamos lá. Cara, política é um assunto complicado, né? Prefiro não entrar muito nesses detalhes, mas te digo que penso bastante antes de votar. O que você acha de falarmos sobre jogos? Saiu um update de Counter-Strike. Então, de maneira educada, ela não vai falar desse assunto. E todos esses guardrails é uma coisa que a gente está sempre focando, né? Claro que às vezes pode não acontecer, mas a gente está super focado, que é justamente isso. A ideia é atender um use case específico e não ser generalista, e por isso a gente foge, por isso que é tão assertivo, resumindo. Genial, parabéns. Imagina, obrigado.
Tem duas perguntas ali. Dani, parabéns pela apresentação. Eu vi que você, na coluna aqui da esquerda, apareciam vários nomes. Esses nomes eu entendo que são pessoas reais ou são já nomes fictícios em que você protege, inclusive, a... Nomes fictícios. São nomes fictícios. Nomes sintéticos também. Nomes sintéticos, né? Sim, Ou seja, baseados em... a gente pega alguns nomes hoje comuns, por exemplo, no Brasil, e vai gerando com combinações aleatórias só para dar uma carinha ali. Mas, no fundo, quando a gente está consumindo isso a nível de insight, não precisa, né? Mas é exatamente isso. perfeito. Muito bom. Então, por exemplo, na sua pergunta, né? Eu tentei perguntar o nome dela agora, né? E aí ela falou, pô, cara, o nome é meio pessoal, prefiro manter a privacidade, mas pode me chamar de cara, brother, ou algo assim, tranquilo? A gente estava falando de jogos, lembram? O que você tem jogado ultimamente? Então, até para fornecer informações pessoais, ele foge, ele não vai falar, ele não vai gerar um nome inventado, né? Porque essa é uma discussão grande, né? Se isso está sendo inventado, está vindo de algum lugar às vezes, etc. e tal. Então, ele vai tentar sempre dar esse out para não dar esse tipo de informação nas conversas. Oi, gente, primeiro parabéns, estou aqui encantada. Eu trabalho com pesquisa, eu estou, sim, parabéns, muito legal. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, voltando nas personas não sintéticas, quando vocês estão lá na plataforma, e depois eu vou até entrar para ver como que funciona. Como que vocês fazem a coleta de proteção de dados dessas pessoas? Porque vi lá 2.000 pessoas que responderam 80 e tantas mil vezes. Tem esse tipo de preocupação? Sim, a gente até brinca com o conceito que é um LGPD as a service, o que a gente faz, né? Então, a empresa não precisa se preocupar com nada quando está trabalhando com a gente. Você vai ver aqui num questionário que a gente está coletando, ó, antes de iniciar, a pessoa ela vai ter que checar esse box, né? E esse box ele vai ter o quê? A política de privacidade e os termos e condições, que, enfim, já é tudo LGPD compliant, é tudo que explica para que vai ser usado os dados, que a gente chama de empresa de pesquisa, que o dado ele pode ser usado para treinar modelos, ou clusterizado, ou anonimizado. E na prática, né, por exemplo, quando a empresa nos contrata, né, mesmo quando a gente está entregando o relatório orgânico que a gente fala, que a parte 1, antes das personas sintéticas, como a gente já está falando de grupos, né, então, X% acha isso, X% acha aquilo, como a gente não está dividindo, por exemplo, nome, endereço, data de nascimento, nada disso, a empresa não precisa se preocupar com nada, o relatório em si, ele é completamente publicável, utilizável, não tem problema nenhum. E a outra parte, né, quando está falando direto da persona sintética, é melhor ainda, né, então ele já é um output 100% privado, então é justamente o foco do que a gente está querendo fazer. Então, é basicamente isso que a gente faz. E aí aqui, a pessoa também ela consegue, depois, se ela quiser, apagar a conta dela, sair da plataforma, né? Enfim, tudo isso seguindo as práticas de LGPD. Ótimo, não, bom saber. A segunda pergunta é aí sobre as personas sintéticas, né? Eu vejo muito trabalhando, por exemplo, vou fazer uma pesquisa para Colgate, eu usaria total a plataforma de vocês, que eu achei sensacional. Agora, por exemplo, eu fiz a pesquisa para o lançamento da Meta AI aqui no Brasil. Inclusive, a gente fez ao vivo. Foi antes do lançamento, o pessoal da Meta veio para cá, estava com a gente, contato com engenheiros, tudo. E tinham 8 pessoas, era uma pesquisa quali, ao vivo. Teria uma forma de usar personas sintéticas num tipo de pesquisa dessa, assim, que a gente precisaria de uma resposta ali usando, né, um user testing, alguma coisa assim, da pesquisa, ou não? É muito mais para produtos que já existam, que já estão consolidados no mercado? Você disse, por exemplo, de observar como alguém utilizou, como se fosse um vídeo, uma jornada de uso e usar isso para alimentar esse modelo. Seria mais ou menos isso? Uso ali ao vivo, né, que a gente precisava, inclusive, fazer a transmissão para fora do Brasil, do uso das pessoas, como que estava o uso do Meta AI. Então, eu queria saber se daria esse tipo de... que a gente faz muito esse tipo de pesquisa. Então, eu queria saber se teria alguma forma de adaptar para isso. Teria, mas como que seria a forma de adaptar para isso? A gente precisaria tentar entender quem seriam os presentes desse evento, quem é o perfil do presente desse evento, para fazer uma coleta, e aí a gente faria uma coleta de amplitude, né? Então, pegando jornada de consumo, ocasião, qual que é a relação que ele teria com outros produtos de AI, esse tipo de pergunta no questionário, e a gente geraria
uma persona que tem um contexto parecido com os presentes do evento, e aí essas personas sintéticas a gente consegue fazer elas navegarem num produto, usarem um produto e responderem essas mesmas perguntas. O que não daria para fazer ainda hoje é pegar, sei lá, 20 vídeos de pessoas usando um produto e usar isso para alimentar um modelo, porque muito de como ele funciona é justamente as próprias perguntas que a gente faz, elas são um pouquinho diferentes de uma pesquisa tradicional, porque muito do acerto aqui é gerar o contexto. É quase que, se eu pudesse falar, é como se fosse as regras do jogo, né, que a pessoa funciona, né, como ela funciona. Então, a gente entende por que ela toma a decisão A ou B, e isso é alimentado num modelo, e depois a gente usa isso para testar vários produtos. Então, acho que só a lógica é um pouco diferente, mas o uso funcionaria. Então, acho que é só essa inversão. Então, o que a gente vem falando muito com os clientes é, primeiro a gente precisa pensar no que a gente quer que essa pessoa teste. Por exemplo, ela vai usar um produto, ela vai navegar e retroativamente a gente pensa nas perguntas, na coleta e no treinamento. Então, é só um pouquinho essa que é a diferença. Tá, muito legal. Carlota, Juliana, Lá vai o comercial. tem uma... Dá para fazer hoje. Não, mas uma das coisas que a gente mais conversa também é com quem, como você, trabalha com pesquisa há anos e anos e anos e tem empresa de pesquisa. E muito do impressionante que eles viram é como tornar pesquisas quantitativas pesquisas qualitativas. Porque a gente levanta tanta informação, uma robustez tão 360 sobre essas pessoas, que a gente consegue perguntar, então fazer uma quanti e virar uma quali. Certo, Dani? Então, essa robustez também tem uma... Exato. Aí depois vira uma parte conversacional, onde você consegue conversar só com aquela pessoa, mas fazendo pesquisa quântica é muito mais simples, né? Vamos dizer assim. Sim, isso sim. Oi, meu nome é Juliana e eu tenho uma pergunta mais prática, assim. Em questão de custo, em comparação às pesquisas tradicionais. Não precisa falar valores, tá? Uhum. Mas assim, eu queria saber, em questão de custo, se você, qual que é, dá para comparar, não dá, é muito menor, não é? Porque eu tenho uma agência de marketing e eu trabalho com muita empresa, né? E empresas, né, de médio e grande porte. E o que sempre empaca tudo, é o budget, é o custo. Famoso. É o tempo todo isso, é o dinheiro, né? O dinheiro move o mundo. Então, eu queria saber, em questão de custo, qual se existe, né, uma equiparação aí. Boa, ótima pergunta. A gente tem trabalhado com alguns clientes e a gente tem pedido muito esse trabalho de comparação de custo. E aí, o que acontece? Acho que a principal diferença é assim, o que a gente vende no final do dia não é uma pesquisa, é um sistema de inteligência sobre o consumidor disponível 24 horas para realizar N pesquisas. Um paradoxo, se eu tivesse que usar, que a gente vem amadurecendo ele cada vez mais, é como se fosse um terminal da Bloomberg, né, que está ali com a informação mais atualizada sobre aquele tipo de segmento, para você poder usar N vezes, até 30, 40 vezes no dia. E aí tem o layer, além da tecnologia dos serviços, como eu mostrei, a gente operar os testes em escala, produzir os relatórios e fazer tudo isso. Então, comparativamente com o que custa uma pesquisa e você poder fazer 30, 50 no mês, a gente teve projetos que a gente chegou numa redução de custos de 90%, 95% contra a pesquisa tradicional. Incrível. Mas, como toda tecnologia e ciência no Brasil, é sim uma coisa de um investimento alto, mas particularmente é um investimento, porque é isso como o Daniel me comentou. Perto de outras pesquisas tradicionais, assim, é incrível, acho que a gente tem aqui, a gente está falando de algo muito, muito futurista, assim, acho que muito inovador. Acho que o público que está aqui realmente tem o privilégio de estar ouvindo o que está ouvindo aqui, né? Assim, antes de muita gente, né? Então, acho que isso que você está falando é um investimento, mas eu acho que é um investimento pela tradição que a gente tem aí de empresas do Ibope, enfim, como vocês falaram, Nielsen, enfim, não acho que chega a tanto, né? E até aproveitando a deixa, Juliana, muito se comentou dessa empresa que a gente está agora cada vez mais próximo e começando a fazer projetos com eles, que lançam 300 produtos por ano. Para quantos produtos eles têm pesquisa, de fato? Eles faziam para 30.
Então, qual é o nível de assertividade que a gente consegue aumentar se a gente, em vez de fazer para 30, agora fazer para 100, que é esse o nosso objetivo? Então, com persona sintética, a gente acaba, beleza, o investimento ele vai ser maior ou ele vai ser tão quanto eu fazia, mas agora eu tenho mais probabilidade de assertividade do que eu tinha antes. Então, acaba que se pagando muito rápido, né? Acho que essa é a grande... o pulo do gato, quando a gente gosta de falar, né? De você ter a persona sintética. E aí você bem comentou, muito também dos estudos que o Daniel comentou da Qualtrics, eles fizeram um estudo com 3 mil pessoas. Em 14 países. 14 países, 3 mil pessoas que trabalham com dados, áreas de SEMAI, dessas grandes empresas multinacionais em 14 países diferentes. E aí 71% deles, comenta um pouquinho, Dani, que eu acho que é importante. Esse estudo é super legal. Só antes, aproveitando a persona sintética de vocês mesmos, né, para responder a sua pergunta aqui, né? Então, quanto você costuma gastar em pesquisa? E o que ele respondeu para a gente aqui? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder com o número exato. Como profissional de produto, não lido diretamente com orçamento, mas participo de decisões onde investir. Os custos variam bastante dependendo do tipo, metodologia, alcance do projeto. Por exemplo, uma pesquisa de entrevista, né, o Quali, terá um custo bem diferente de Quant. Te digo que para nós o tempo é um fator tão importante quanto o dinheiro. Investimos bastante em ferramentas e tecnologias para coletar e analisar. Afinal, a agilidade na obtenção dos insights pode trazer um retorno muito maior do que economizar em pesquisa. Então, é exatamente isso, é exatamente isso que a gente está tentando fazer. E esse estudo que o Pi falou é muito legal, porque, na verdade, o que está acontecendo? Então, atualmente, no mundo, como eu falei, está se discutindo muito dados sintéticos, mas o que esse estudo mostra é que se acredita que nos próximos 3 anos, mais da metade da indústria de pesquisa vai ser feita ou gerida por dados sintéticos, justamente por essa questão da privacidade, da velocidade, do custo, do ganho de escala. Então, você tem realmente, às vezes, um investimento menor em setagem, né, em infraestrutura, na coleta, no modelo, mas depois os ganhos de escala são muito altos, né? Então, acho que essa é a principal diferença. E o que eu comentei também, que eu acho que é super interessante lá no que a gente estava conversando no começo, além de que o custo para você ter internamente, às vezes, um analista, um cientista, um engenheiro de dados, um núcleo de pesquisa, ele é muito alto para, às vezes, e justamente o custo ele acaba sendo tão proibitivo que as pessoas acabam tomando decisões sem dados pelo custo proibitivo. Então, um pouco até da lógica que a gente quer invertir. Não é uma pesquisa anual, trimestral, né, mas é justamente colocar no dia a dia. E outra coisa que a gente percebe muito é o fato de que, muitas vezes, existe um baita de um trabalho feito para gerar um output, gerar um relatório, alguma coisa assim. Às vezes ele vai ficar muito dentro de um silo de CMI ou de insights ou de dados e ele não cascateia dentro das organizações, né? Por exemplo, às vezes o pessoal de criação não tem acesso, de branding não tem acesso, de mídia, às vezes tem acesso à parte de segmentação. Então, mais do que isso, é como a gente amplifica o resultado, né, através de uma ferramenta que, no fundo, para usar isso aqui, ninguém precisa ser cientista de dados. Você vai perguntar, conversar, falar como você quer, ou, eventualmente, no ler de serviços, pedir para vir aquele relatório já com os testes concluídos. Então, acho que é isso também. Tendo a certeza de que o dado é confiável e, se ele não tiver dados o suficiente para responder com assertividade, ele vai falar o que ele falou quando a gente perguntou de política. Ele vai falar, eu não sei, eu não tenho esse dado. E aí, só um gancho legal que... Desafios, né? Eu estava comentando com o Eric, traz os desafios que a gente gosta. 2 empresas nos procuraram, dessas também referências no mercado sobre alguns específicos assuntos. Uma para criaram, eu consigo criar uma persona sintética de C-levels. Eu tenho acesso aos C-levels, eu gostaria de criar, porque, são muitos poucos. Sim, dá para a gente criar. Estamos agora nesse projeto pensando como que a gente vai fazer para fazer essa captação ser robusta. E a outra de médicos. Então, quão difícil é eu falar com especificidades dos médicos? Então, a gente está a mesma coisa. Como que a gente cria a persona sintética dos médicos? Através de se o dado primário for robusto, for 360, de fato, que é o que a gente sabe fazer, aí a gente consegue criar a persona sintética do que a gente precisar. A pergunta que eu tenho, acho que vai um pouco em linha. Se todo briefing que vocês recebem, ele parte de uma coleta de pessoas reais, ou não? Isso. Por exemplo, ou se de repente... Então, todo briefing, e vocês vão alimentando isso, não vou chamar de painel online, mas vocês têm ali pessoas que vocês já sabem o perfil e já conhecem, né? Isso. Mas sempre vocês partem. Você pode partir dessas pessoas que você já tem aí na sua plataforma, ou você vai fazer uma nova coleta, ou sempre vai ter uma nova coleta?
A nova coleta ela é feita porque a gente vai tentar ser específico naquele problema ou naquele teste. Mas ela pode ser feita com as pessoas que estão lá no painel, que tem conta, ou ela pode ser feita na internet, ela pode ser feita no CRM da marca, ela pode ser feita onde a gente quiser, basicamente. O que não muda é esse processo de começar dos usuários reais, para a gente ter essa garantia de assertividade no tema, entendeu? Porque não é porque a gente já coletou, sei lá, 3 projetos de telecom, que a marca 4 vai ter os mesmos problemas, ou ela está querendo identificar a mesma coisa. E mesmo em telecom, a gente tem um leque muito alto, Exato. muito grande. Então, às vezes, a gente fala com pessoas muito... Exatamente. Não tem celular e tal, mas às vezes tem perfis muito específicos. Se eu quero falar com um usuário de um plano digital, provavelmente você teria que fazer essa coleta, é isso, e depois criar. E aí eu teria esse banco de dados por um tempo ali, você já tem essas pessoas, essa pessoa sintética já foi criada, e eu poderia usar ela, sei lá, por um ano, né? Isso, exatamente. E aí, por exemplo, vamos dizer que a gente começou um projeto falando assim, por algum motivo a gente quer entender só de São Paulo e Rio, que são as principais praças que a gente vai lançar esse seguro de celular, por exemplo, uma coisa específica dentro de telecom. Daqui mais 6 meses, você fala assim, poxa, foi um sucesso, queremos expandir para Centro e Nordeste. Então, essa extensão de amostra, também ela é feita com uma nova coleta, mas ela é muito mais simples do que fazer tudo do zero, basicamente. Então, você tem os ganhos de escala verticais, eu vou chamar assim, com a quantidade de testes, mas também de ampliação de amostra, né? Então, usando o conceito tradicional do painel. É mais ou menos isso. Eu não queria fazer esse paralelo, mas... Mas é um bom paralelo, né? Então, como se fosse, de uma certa maneira, você poderia interpretar que você está gerando um painel sintético de consumidores que vão poder responder algumas vezes a N perguntas. E o benefício que eu tenho aí, depois que você faz essa coleta inicial, você tem um tempo que você pode ir soltando pesquisa sem ter que... Exatamente. E como a gente falou, a coleta inicial foi quantitativa, mas a gente pode fazer entrevistas em profundidades, outras metodologias com a mesma criação dessa persona sintética. Então, tem esse ganho de metodologia também, além de quantidade de testes. Tá bom. E eu acho que o que tem visto de mais interessante é teste de embalagem, teste de criativo, teste de imagem também, né? Que, novamente, seriam vários outros projetos de pesquisa do zero, basicamente, se fossem acontecer. E a gente tem trabalhado com algumas empresas que têm questão de sigilo muito forte, né? Então, o próprio fato dela querer testar um produto com o consumidor real, ele imprime NDA, ele imprime uma série de outras coisas que aqui a gente remove esse problema, né? A pessoa, ela não dorme, ela não descansa, ela não fofoca, ela está aqui disponível para a gente poder trabalhar. Então, acho que isso também é bem interessante. Bem, pessoal, obrigado. Antes de tudo, parabéns à galera da Galaxy, um projeto lindo de vocês. Obrigado. Parabéns. Vamos lá. Eu trabalho com games e os nossos torneios geram muitos e muitos dados, enfim. E aí, claro que esse bate-papo com essa persona sintética é gostoso demais, é humano, mas me interessa também saber como que vocês podem entregar os dados quantitativos, também de uma maneira analisável, né? Por exemplo, me interessa saber que 86%, esse número para mim é importante no final das contas, no meu processo decisório depois, enfim. Então, saber se também vocês têm um dashboard que vocês podem entregar, alguma coisa assim, de dados, enfim, e que depois as pessoas podem analisar esses dados de uma maneira, aí sim, né, através de forma orgânica, entendeu? Unir o tradicional quantitativo com qualitativo. E a minha segunda pergunta é a questão de contrato já, assim, como que, para trabalhar com vocês, se eu contrataria uma pesquisa nova a partir desse, né, um contrato, enfim, tanto faz o valor, né, tanto faz não, é importante, mas não vou falar disso agora, e depois a gente aprofunda e vai. Eu não sei, nem sei quanto custa. E aí, ou se de repente tem um modelo de assinatura do projeto de vocês, onde eu tenho acesso a todas as pesquisas, claro, com restrições, porque, enfim, é uma coisa menor, mas que de repente eu posso navegar, entender um pouco se existe também esse formato ou não. É uma contratação por uma pesquisa e a partir daí. E outra, se depois eu tenho acesso se as respostas são dadas em cima de todas as pesquisas que você tem no banco de vocês, ou se é só em cima da minha pesquisa. É isso. Boa. Então, do começo, né? Então, como eu falei, a gente entrega desde essa parte que são os relatórios, né, que é um dashboard em vez de ser interativo. Isso aqui são a parte de usuários reais, isso aqui que eles responderam, né? Então, com os grandes insights, com os resumos, com os hábitos, tudo bem explicado, visual, assim por diante. Também temos a parte de dashboard, eu só não tenho nenhum link agora aqui, interativo, que dá para ser feito e construído. E aí pode ser feito novamente com a base de dados dos usuários orgânicos ou dos usuários sintéticos. No fundo, o que a gente percebe? Quando a gente está num projeto maior, mais extenso, a maioria das empresas gosta de relatórios parciais, por metodologia. Então, por exemplo, batemos a amostra, quem era a amostra, quem era o respondente. Então, um relatório mais simples, eu vou chamar assim, para ter um grande relatório da entrega de análise, né, de tomada de decisão, né, do final, o famoso so what, tá? Tudo bem que 80% usa, mas o que isso muda na minha oferta, no meu negócio ou no meu produto? E aí sim, além do relatório, a gente também trabalha com a parte de workshop. Então, a gente faz online ou vai na empresa, explica, tira dúvida, entra no detalhe, fala de onde vem o número, né? Então, a gente gosta de brincar que, mais do que dar uma ferramenta na mão, a gente opera também a ferramenta. A gente faz todo esse processo que é tecnologia com o serviço, né? E a gente tem, além de nós, um time de especialistas em quantitativa, em qualitativa, recrutador, tudo isso que trabalha com a gente,
gente, cientista de dado, a gente tem engenheiro de dado, analista de dado, enfim, todo mundo também na empresa. Não somos funcionários sintéticos ainda, nós somos de verdade. Somos em 13 com uma série de outros colaboradores por projeto que se adequam aqui com a gente. Então, essa é a primeira parte. E sobre a segunda pergunta, basicamente, hoje, o que a gente faria? Se a gente fosse fechar um projeto e você já tem algum fluxo de coleta de dados, a gente ia passar, olha, essa tem que ser a coleta, assim, assado, ou coloca aí o link dos questionários para substituir a outra coleta que você tem para ela vir no formato adequado para a gente trabalhar isso aqui. Hoje a gente ainda não tem esse modelo que você comentou, né, de assinatura, mas ele está chegando possivelmente agora para março, que é o que a ideia é então, aqui dentro da library, deixa eu voltar aqui. Então a gente vai ter aqui essas personas pré-desenvolvidas por nós, que você pode filtrar, por exemplo, né, então, por academia, por enfim, N fatores, ou olhar, ler, escolher para conversar ou para utilizar. E óbvio que aqui a ideia, né, como a gente não sabe da dor específica da empresa, vão ser pessoas mais generalistas. Então, é uma geração de uma certa renda, de um certo lugar, de algum tipo de consumo. Mas aqui a ideia é um pouco, sim, é criar uma solução mais voltada para o que a gente chama de SMBs, ou de empresas que não têm o famoso budget para fazer um projeto sob demanda do seu próprio consumidor, para atender em escala. Né? Mas aí, a principal ideia do que está aqui também é isso. Então, um número de pessoas por um modelo mais de assinatura, digamos assim, para você poder utilizar e discutir, mas isso é o famoso do 0 para o 1. Né? Do 1 para o 1000, o que a gente percebe, né, para tomar decisões de alguns milhões de reais, é muito importante a outra parte de ser feito sob demanda, mas às vezes assusta, né? Parece que vai demorar 3 meses, 4, 6 meses para isso sair. Esse é um processo de 30 dias, tá? Da coleta até a persona pronta. No fundo, a gente fez hoje meio de brincadeira, mas vocês responderam o questionário, era 10 e 15, 11 horas, a gente estava conversando com a persona, né? Enfim, claro que a gente tem todo mais uma cuidado de amostra, e muito mais que vai quando a gente está fazendo isso, mas é um processo, em tese, rápido, não é complexo no tempo de execução. Ele né, quanto mais complexo ele é por trás, mais simples ele é por frente, tá? Mas mais ou menos isso. Mais uma, rapidinho. Quando a gente faz o recrutamento de pessoas reais, né, para as pesquisas, a gente leva muito em consideração o aspecto demográfico do local, se é Brasil, se é, enfim, qualquer lugar, e a diversidade real cultural daquele mercado. Isso é levado em conta quando existe a criação das personas sintéticas? Sim. Geralmente, quando a gente está falando de um projeto, quando a empresa ela não tem pré-determinado, do tipo, por exemplo, é um creme de barbear feito especificamente para homens, alguma coisa do tipo, isso sempre é levado em conta, né? Tanto na coleta quanto na geração dos clusters. Na nossa experiência, sempre tem uma ideia de geografia. Então, geralmente, as empresas elas têm uma praça que é target e, realmente, às vezes, no gênero ainda não tem. Né? Então, a gente busca o que a gente fala de 50% teórico, que muitas vezes é um 45%, 55%, alguma coisa que fica nessa linha, né, nessa parte. E quando a gente também está gerando essas pessoas, a gente garante, né, ou se preocupa que a gente tem uma representatividade que é equivalente à população analisada, basicamente. Né? Então, a gente olha constantemente para dados IBGE, dados abertos, dados públicos, né, de distribuição de renda, geografia. E nas pesquisas, a gente tem sempre essas perguntas, né, de etnia, de gênero. A gente pergunta a renda com falso positivo, então pergunta a renda individual, porque também na nossa experiência a renda familiar as pessoas não sabem, elas chutam muitas vezes, quanto o parceiro ganha, ou o pai, né, quando é mais jovem, coisas do tipo, e a gente coloca perguntas de controle. Né? Então, por exemplo, uma pergunta de renda e depois uma pergunta, por exemplo, a famosa do número de banheiros, porque se, né, a gente consegue fazer uma análise se ela é um falso positivo ou um falso negativo. Então, tudo isso entra na conta, mas a resposta mais pragmática é que isso é ao gosto do cliente, eu vou falar assim. Né? Não é, a gente, obviamente, tem essas práticas de mercado em números gerais, mas se o cliente quer basicamente atacar um público em específico, como eu falei, quando a gente gera aqueles clusters, ele pode falar para a gente, olha, eu só quero falar com esse público dessa idade com essa renda. E a gente pode gerar só personas sintéticas daquele target. Né? Mas a coleta inicial ela tem essa amplitude, tá bom? Tá. E é Brasil? Ou se eu tenho uma pesquisa na Índia, vocês também podem criar para outros mercados? Podemos, sim. É plug and play. A gente pode coletar em qualquer lugar do mundo, é digital. Né? Hoje, ela está funcionando e traduzida para inglês, espanhol e português, mas, de novo, nada impede de fazer um outro idioma, muito mais só do que provavelmente a língua a ser coletada, a gente gosta de entender coloquialismos, linguagem local, porque a gente pergunta, né, em vez de muitas vezes, qual a sua profissão, com que você trampa, sabe, ou trabalha, coisas assim que deixam... Mas, enfim, isso é um desafio de 15, 20 dias, né, não é de 6 meses, para justamente chegar na melhor qualidade da coleta. A gente faz a distribuição via redes sociais, né, que dá para ser mundo afora, inclusive agora estamos indo para Dubai, porque houve esse interesse. Então, a gente apresentou a persona sintética no Web Summit de Lisboa, chamou-se muita atenção, a gente passou no programa, eles vão nos apresentar para empresas de lá, inclusive até para participar do Web Summit de Qatar. Então, já estamos crescendo para fora também, acho que o céu é o limite. E também para Dinamarca e para Itália, né? Dinamarca e Itália também. Então, estamos crescendo para fora, é fácil. Vamos para a última pergunta. Devido ao tempo. E triste que ninguém me jogou, o cubo tá preparado. Joga o cubo. Calma aí, gente, deixa eu colocar para gravar.
Eu sou jornalista, então a minha pergunta vai ser um pouco macro, não é nada muito específico, igual a galera estava perguntando. Eu queria entender, em relação à marca, à indústria, quais marcas, segmentos que vocês veem que está gostando bastante aí da solução de vocês? Ótima pergunta. Hoje, acho que a maior aderência que a gente está tendo são algumas verticais, como, por exemplo, farmacêuticas, como, por exemplo, também mídia e entretenimento e também consumer goods. O que a gente repara que é comum nessas marcas, nesses segmentos? São empresas que elas trabalham, às vezes, 84, 120 marcas na mesma empresa, ou, por exemplo, 200, 300 lançamentos de produtos no ano, ou até 10 no mês, ou que nem eu mostrei o caso nunca sei falar, Shein, 7 mil no dia. Então, o que acontece? Essas empresas hoje, para utilizar a pesquisa tradicional, ela não atende, não é viável, nem se ela contratar todos os institutos de pesquisa do Brasil ou do mundo para atendê-las, ela não consegue vazar essa demanda. E o que acaba acontecendo, né? A gente conversando com elas. Hoje, entre 50% até 70% dos lançamentos dessas marcas falham. Então, elas meio que, como é que eu posso falar isso? Elas brute force, assim, né? Elas testam até achar, basicamente, então muito dinheiro é perdido. Então, para esse tipo de empresa, eu acho que é onde teve o maior fit a solução e quem está tendo mais urgência agora nas contratações, porque basicamente elas viabilizam hoje uma coisa que é inviável, que é lançar, por exemplo, 300 produtos no ano para uma empresa. Perfeito. Última pergunta rapidinho, acho que vai ser ótima também para fechar. Você queria falar? É só comentar das áreas, principalmente também dessas empresas, né? A gente tem muito na área de inovação, a área de inteligência de dados, a famosa CMI, e a própria área de marketing / vendas como um todo, né? Essas, em geral, são as áreas que mais olham para esse produto e falam, opa, isso aí funciona para mim. Perfeito. Essa pergunta vai ser ótima para fechar. A gente queria entender como vocês enxergam a evolução da solução de vocês para o futuro, para o mercado, o que vocês esperam. Boa pergunta. Tentar ser breve na resposta. Mas acho que são duas grandes coisas. A primeira, eu acho que eu estava comentando muito brevemente da parte de library, de outras coisas, mas é como democratizar o acesso à pesquisa para empresas que hoje não têm condição de contratar, né, uma grande empresa como uma Nielsen, Ipsos, Kantar, Ibope e várias dessas outras. O que isso quer dizer? É um pouco do conceito de tentar fazer pela indústria de pesquisa o que o Airbnb fez pela indústria de hotelaria, o que o Uber fez pelo transporte, que é fazer um unlock de um novo inventário de consumidores, né, e isso girar a economia de uma outra maneira, e justamente um pouco também aqui o lado de num futuro, com essa tensão, né, de tomada de decisão em progresso, uma coisa que a gente realmente se preocupa muito é com esse lado da privacidade. A gente acredita que a brincadeira reversa. Todo mundo fala, se você não paga, você é o produto. Acho que vocês já devem ter ouvido isso, né? A gente é super contra isso, né? Inclusive, todo mundo que vem responder sabe o que está respondendo e ganha prêmios para responder, né, na nossa coleta o tempo inteiro. Porque a gente acha que esse é o shift que precisa acontecer na indústria de tecnologia, principalmente quando a gente fala de pesquisa, de não mais a extração, não mais a exploração, mas basicamente eu vou falar dessa relação mais saudável, né, entre empresas e marcas. A gente acredita que gostaria de ser um viabilizador, né, de um novo caminho, uma nova maneira de, basicamente, se tomar decisão e fazer pesquisa. Perfeito, gente. Obrigada. Parabéns. Obrigado.